Eu volto a conversar com o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Desembargador, no bloco passado nós falamos sobre defesa do meio ambiente, o trabalho da Justiça Federal no julgamento das questões ambientais. Hoje existem algumas varas especializadas em meio ambiente, mas não em todo o Brasil, né? Deve ser uma vara diferenciada, com a presença de outros profissionais e com a visão multidisciplinar. Então, a presença do geólogo, do economista, exatamente para que seja enfrentado os conflitos entre desenvolvimento, que sempre é impactante, e preservação. Então, a justiça tem uma dificuldade, isso faz parte, num mundo complexo, de conseguir conciliar toda essa retórica discursiva de proteção a direitos, mas com a força e com o império dos fatos que chegam. O juiz, especialmente esse juiz do meio ambiente, ele deve estar focado na noção do conflito. Então, ele não deve ser, em primeira ordem, um gestor de processos. Ele deve ser, em primeira ordem, um gestor de conflitos. Até promovendo a conciliação também, né? Exato. Então, primeiro compreendendo, avaliando e por fim, desenvolvendo os mecanismos de solução aos desafios que se lhes aparecem. Mas isso, o direito só não dá essa resposta. Por isso que é necessária a contribuição dessas outras áreas do conhecimento. O senhor acha que os juizados especiais federais, o senhor foi o responsável pela instalação lá no Piauí, ele é um exemplo, talvez, um pouco mais abrangente, de especialização da Justiça Federal? Os juizados especiais, eles foram uma construção eminentemente brasileira. É um DNA original brasileiro. Então, nós temos exemplos de juizados itinerantes. As pessoas, mas doutor Brandão, precisa vir até aqui? Precisa. São 1.000 quilômetros de distância. Nós fizemos juizados a 1.000 quilômetros de distância em Corrente, no estado do Piauí, da sede da Justiça Federal. Hoje não. Hoje já criamos a vara de Corrente, então não tem necessidade. Mas quando não tinha, houve necessidade dos juizados itinerantes. Então, é um exemplo muito interessante. Eu lembro que na época que nós criamos os juizados lá no estado do Piauí, nós fomos para um prédio antigo da Justiça Federal e recebi a visita de uma pessoa, de um demandante, mas que o vigilante não deixou ele entrar. Por quê? Porque ele estava sem os trajes de praxe. Então eu disse, olha, não pode entrar não, tem que respeitar mesmo a justiça e tal. Aí o vigilante depois volta até mim e disse, doutor, mas ele está dizendo lá que é a única roupa dele. Aí eu disse, então manda ele entrar. Então essa quebra de protocolos, de paradigmas, isso os juizados especiais fez. E fez com que a justiça percebesse, tivesse a responsabilidade de ver aquilo que não era o invisível, né? Porque a desigualdade é muito invisível na classe média e nas classes altas. Porque a classe média estuda no colégio privado, mora nos condomínios. Então essa desigualdade termina sendo distanciada dos nossos olhares. Mas agora já está aí na rua, está solta, está na praça. Ou seja, o juizado especial federal é toda cidadania, né? Essa é a palavra. Muitas vezes a gente esquece, a gente fala muito de direito. E a palavra cidadania? Como construir a cidadania do Brasil? Esse é o processo difícil. Porque quando o Brasil pensou em cidadania, nós não pensamos, em primeira ordem, na cidadania das liberdades. Nós primeiro pensamos na cidadania social, que foi a cidadania do emprego, da prestação social, que veio no período getulista. Mas esse tipo de cidadania é muito verticalizada. Ela é muito solidária e vista de cima para baixo, como se fosse um favor. O poder público intervindo para favorecer o pobre. E não tem que ser assim. A cidadania tem que ser construída com a participação, com a reivindicação, e que se dá por essas outras cidadanias, que é a cidadania civil e a cidadania política. Então, o judiciário pode comparecer no cenário, dizendo o seguinte, venham até aqui, participem, demandem, e nós, de alguma forma, vamos tentar integrar as outras instituições e estimular a criação de soluções que atendam a esses interesses. Então, na área das demandas sociais e políticas, o Poder Judiciário tem dado um grande exemplo ao país.